Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos lá, mais uma aula de Direito Civil e falaremos nessa aula sobre um tema que tem incidência em todo concurso de cartório. Toda prova de concurso de cartório nós temos lá 4 ou 5 questões, seja na área do Direito Civil, seja de registros públicos, em relação ao parcelamento do solo. Então, muita atenção a essa aula, porque nós teremos diversas informações para vocês, utilizando a nossa experiência, principalmente a experiência de saber o que já caiu e o que pode cair nas provas de concurso de cartório. Tranquilo? Então, vamos lá. Parcelamento do solo. Professor, o que seria o parcelamento do solo? Parcelamento do solo é uma forma de divisão de um imóvel em unidades juridicamente autônomas. Então, esse é o conceito básico aí de parcelamento do solo para vocês. Este parcelamento do solo, ele se divide em parcelamento do solo urbano e parcelamento do solo rural. Parcelamento do solo rural, nós deveremos estudar o Decreto-Lei 58 de 37 e o Estatuto da Terra, a Lei 4504 de 64. O parcelamento do solo urbano é regido pela Lei 6766 de 79. E aqui eu já quero dar uma novidade para vocês. Nós temos, as últimas aulas de Direito Civil serão sobre legislações especiais. E lá o edital, na verdade, ele repetiu, porque ele colocou aqui parcelamento do solo gênero e lá na legislação especial o estudo da Lei 5837 e da Lei 6766 de 79. São duas legislações muito simples, muito tranquilas. A Lei 6766 tem somente 54 artigos, o Decreto 58 também uma lei muito pequena que vale a pena a leitura com anotações, porque sempre cai alguma coisa relacionada a essas duas legislações, em especial neste edital, que repete, fala aqui parcelamento do solo e lá na legislação especial ainda repete essas duas normas. Nós não faremos duas aulas em relação ao mesmo tema, tudo bem? Então hoje, nesta aula, nós já falaremos sobre o parcelamento do solo e também sobre o Decreto 5837 e os principais aspectos da Lei 6766 de 79, que é a Lei de Parcelamento do Solo Urbano. Tranquilo? Então vamos lá. Venha comigo. Conceitos gerais que sempre caem em prova. Primeiro, artigo 2º da Lei 6766 de 79, que eu vou colocar para vocês aqui, que ele fala a diferença entre loteamento e desmembramento. Vamos lá. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba, guardem esse nome, gleba, em lotes destinados à edificação e agora com a abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Então, loteamento é a subdivisão de gleba, e eu fico preocupado com isso, que eu já vi cair em prova e o aluno errar, porque eles colocam o seguinte, é a subdivisão de lotes, não é a subdivisão de lotes, é a subdivisão de gleba, e eu já falo para vocês a diferença entre gleba e lote. Então, loteamento, a subdivisão de gleba em lotes, destinados à edificação com a abertura de novas vias ou ampliação das vias existentes. Esse é o loteamento. E o desmembramento, professor? Desmembramento, aí o parágrafo 2º que eu vou colocar aqui para vocês, a subdivisão de gleba em lotes, da mesma coisa, destinados à edificação com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Então, no desmembramento, há o aproveitamento total das vias do sistema viário existente. No loteamento, nós temos ou a ampliação daquelas já existentes, ou então a abertura de novas vias de circulação. Essa é a diferença. Não errem isso na sua prova, sempre cai em prova e alguns alunos ainda conseguem errar. Loteamento, abertura de novas vias ou modificação ou ampliação das vias existentes. Desmembramento, o aproveitamento total do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e de logradouros públicos. Tranquilo? O parágrafo 4º, ele nos dá o conceito que eu disse para vocês agora. Ele fala o que é o lote.
Então, considera-se lote o terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou por lei para a zona em que esse se situe. Por que eu fiz essa diferenciação para vocês? Para que você não confunda desmembramento e loteamento com o desdobro ou o fracionamento. Desdobro e fracionamento são sinônimos, mas desdobro ou fracionamento, aí sim, é a divisão do lote com autorização municipal, mas sem os requisitos da Lei 6766 de 79, certo? Então, este é o desdobro ou o fracionamento. Não há a necessidade da obediência de toda a documentação que nós veremos daqui a pouquinho da Lei 6766. Mas o desdobro, então, é a divisão de um lote. E por que é lote? Porque já houve o fracionamento, já houve o desmembramento ou já houve o loteamento. Antes da existência do loteamento ou desmembramento, nós temos uma gleba, certo? E esta gleba, ela passará a ter lotes a partir do seu loteamento ou do seu desmembramento. Se nós pegarmos um imóvel que já foi objeto de loteamento ou desmembramento, as divisões posteriores, elas serão o quê? Elas serão desdobro, serão um fracionamento, que é a divisão do lote, a divisão do lote. E desmembramento e loteamento é a subdivisão de uma gleba em lotes. Tranquilo? Tudo bem? Vamos lá. Parcelamento do solo rural. Em primeiro lugar, meus queridos, o artigo 53 da Lei 6766, que fala do parcelamento do solo urbano, diz que todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependerão de prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do INCRA, do órgão metropolitano, se houver, onde se localiza o município, e da aprovação da Prefeitura Municipal ou do Distrito Federal, quando for o caso, segundo as exigências da legislação permanente. Por que eu trouxe isso para vocês? Nós só aplicaremos o Decreto 58 de 37 para os loteamentos rurais para fins rurais, porque se esse loteamento for em um solo rural, mas para fins urbanos, ou seja, se não for para a plantação ou para empreendimentos de caráter rural, nós devemos aplicar a legislação 6766 de 79, isso que diz o artigo 53 da Lei 6766, tranquilo? Então vai ter um condomínio de casas em um imóvel que está situado na zona rural. Este condomínio de casas para moradia, ele deve obedecer o que? A Lei 6766, um distrito industrial, onde nós criaremos indústrias. Estas indústrias, esse parcelamento do solo deve obedecer o que? A Lei 6766 ou, em não havendo previsão na Lei 6766, a legislação municipal, que nós já falamos sobre ela, que há a possibilidade da criação desta legislação municipal que nós vimos na aula anterior. Tudo bem, meus queridos? Então, nesse parcelamento do solo para fins urbanos, ainda que em solo rural, há necessidade da prévia autorização do INCRA. Então, primeiro a autorização do INCRA e depois os requisitos da Lei 6766, a autorização do município e os documentos que vocês verão aqui comigo. Tranquilo? Seguindo então na nossa aula, meus queridos, falarei para vocês agora as hipóteses em que há necessidade de autorização do INCRA. Nós já vimos uma dela aqui, quando o parcelamento for em solo rural para fins urbanos, mas também quando houver empreendimentos imobiliários rurais. Então nós temos o desmembramento e o loteamento rural, mas aí com uma finalidade produtiva, com uma finalidade rural. E aí nós temos diversos requisitos previstos tanto no Decreto 58 de 37 quanto no Estatuto da Terra, a Lei 4.504 de 64. Por exemplo, levantamentos, projetos, certidões, autorizações, diversas exigências técnicas voltadas para a finalidade socioeconômica deste imóvel rural. Tranquilo? Então, se houver empreendimento imobiliário rural, guarde essa frase para sua prova, há necessidade de autorização do INCRA. Segundo, se o desmembramento for inferior à fração mínima de parcelamento, há necessidade de autorização do INCRA.
certo? Agora, não haverá necessidade de autorização quando houver alienação de uma parcela de um imóvel rural e que o remanescente e a parte alienada sejam superiores à fração mínima de parcelamento. Então, neste caso, não haverá autorização. Não há necessidade de autorização. Mas, professor, e se não houver esta alienação? Por exemplo, se um proprietário de um imóvel rural resolve fazer o parcelamento do solo rural em uma fração superior. Nesse caso, há necessidade de autorização do INCRA. Só não haverá necessidade se houver alienação. Então, se um proprietário de um imóvel rural resolve alienar uma parcela do seu imóvel e o remanescente, o que fica com ele, e a parcela que está sendo alienada for superior à fração mínima de parcelamento, não há necessidade de autorização do INCRA. Tudo bem? Pode parcelar até em 10 lotes, professor? Pode, desde que haja uma alienação. Se houver alienação, pode ser alienação gratuita, doação, compra e venda. Neste caso, não há necessidade de autorização do INCRA. Tranquilo? Parcelamento do solo urbano, meus queridos. Lei 6766, nós já estudamos alguns artigos, né? Vimos a diferença de loteamento, a diferença de desmembramento, e vamos lá. Lembrando a vocês, meus queridos, eu também não me recordo se eu já disse isso aqui, mas para o desdobro também há necessidade de autorização do município. Então, o desdobro só não há necessidade de cumprimento dos requisitos da 6766, mas há necessidade de autorização do município. Tranquilo? Tudo bem? Uma coisa que sempre cai em prova em relação à Lei 6766 é o procedimento do registro. Procedimento do registro: após a aprovação pelo município, o loteador ele deve submeter essa documentação ao registro de imóveis no prazo de 180 dias. Então, a partir da aprovação da autoridade administrativa, há necessidade de apresentação deste projeto de loteamento, da documentação necessária para o registro de loteamento no prazo de 180 dias, sob pena de... E aí você sabe, é prescrição ou é decadência? Nossas aulas, claro, é decadência, professor, porque se não está previsto no artigo 205, 206, é decadência. Prescrição é somente o artigo 205, 206 do Código Civil, mas isso aí você já está bem, você já sabe, tranquilo? O artigo 3º, parágrafo único, traz lá diversas proibições de parcelamento do solo urbano. Eu quero chamar a atenção de vocês e pedir muita atenção em relação ao inciso 4º. Vou colocar aqui na tela para vocês, que diz o seguinte, ó, não será permitido o parcelamento do solo. Todas essas 5 hipóteses, 4 delas há possibilidade, desde que tomadas providências para assegurar o parcelamento do solo. Então, por exemplo, inciso 1º, em terrenos alagadiços e sujeitos à inundação, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas. Então, se tomar providências para o escoamento das águas, haverá possibilidade. 2. Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde, sem que sejam previamente saneados. Então, se houver o saneamento em relação a esses terrenos aterrados, há possibilidade. Inciso 5º, já vou pular para o 5º. Em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. Então, se houver a correção nessas áreas de preservação ecológica ou também onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, há a possibilidade do parcelamento. Mas o inciso 4º, que eu já vi cair em prova, não possibilita o parcelamento. Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação. Então, se as condições geológicas desse terreno não aconselham a edificação, não há possibilidade de parcelamento. Nas outras 4 hipóteses, há possibilidade, desde que o loteador ou o desmembrador, né, aquela pessoa que vai fazer o parcelamento do solo, tome as devidas providências. Tranquilo? Uma outra coisa que sempre cai em prova, e eu fico com medo de você errar, é o seguinte: parcelamento do solo que abranja mais de uma circunscrição imobiliária.
Eu falei para vocês lá na nossa aula de registro de imóveis, se você já assistiu, que havendo registro de um imóvel em uma circunscrição limítrofe, há necessidade do registro em ambas as circunscrições. Aqui é diferente. Havendo loteamento que abranja mais de uma circunscrição imobiliária, o loteamento, o parcelamento do solo deve ser requerido de forma sucessiva. Primeiro na parte maior da área e depois, terminado este registro, na parte menor, certo? Então, o registro ele é feito de forma sucessiva. Primeiro na parte maior e depois na parte menor. E também não se permite que um lote, e agora você já sabe a diferença de gleba e de lote, que um lote fique situado em mais de uma circunscrição. Tranquilo? Então haverá necessidade, por exemplo, da divisão de uma rua, né? Essa rua pode pertencer ali, fazer a divisão, mas o lote, ele não pode pertencer a mais de uma circunscrição imobiliária. Mas o registro do loteamento, guardem isso, é feito de forma sucessiva. Primeiro temos o início na parte maior e depois na parte menor. Tranquilo? Tudo bem? Então vamos lá. Alguns conceitos importantes que eu vou trazer para vocês, já quase encerrando a nossa aula aqui, que está relacionado ao artigo 4º da Lei 6766, que diz sobre a metragem. A metragem mínima trazida pela Lei 6766, e isso eu já vi cair muito em prova, diz que a área mínima é de 125 metros quadrados e a frente mínima de 5 metros. E cuidado com a exceção. Salvo quando o loteamento se destinar à urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes. Então a regra, no mínimo 125 metros quadrados e frente mínima de 5 metros. Mas professor, aqui no meu município eu já vi diversos conjuntos habitacionais de interesse social que tem a frente com 4 metros e que a metragem é menor, que tem 90 metros. Há possibilidade? A possibilidade é justamente a exceção aqui final do artigo 4º, inciso 2º da Lei 6766. Tranquilo? Beleza, meus queridos? E agora, mais importante, que eu tenho certeza que vai cair na sua prova, essa parte aqui agora, então preste muita atenção. Artigo 4º, inciso 1º. Por quê? Isso foi modificado no ano de 99 e as pessoas ainda têm o entendimento, têm um pensamento de que há um percentual previsto na Lei 6766 em razão das áreas destinadas a sistema de circulação, implantação de equipamento urbano e comunitário e os espaços livres de uso público. Meus queridos, há uma lenda que diz que esse espaço deve ser de 35% ou de 25%. Não há limite. A limitação é esta, ó. Serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que situem. Então, professor, pode ser maior? Pode ser, vai depender o que? Dessa densidade de ocupação prevista no plano diretor ou em lei municipal. Tranquilo? Então não erre mais isso, não há esse limite de 20%, 10%, 15%, 35%. O limite é proporcional à densidade de ocupação prevista no plano diretor ou em lei municipal. Tranquilo? Tudo bem? Eu vou falar de um artigo para vocês, certo? Mas só vou fazer o comentário, vou colocar ele aqui na tela para que vocês façam a leitura, já não precisa nem pegar o vademecum, né? Mas não vou comentar todo esse artigo, que diz justamente, a primeira parte eu já comentei com vocês, da necessidade de apresentação do projeto de loteamento e desmembramento no prazo de 180 dias, sob pena de caducidade da sua aprovação, acompanhado dos seguintes documentos, e aqui nós temos diversos documentos que devem ser acompanhados e muitas vezes a prova, o IES gosta de cobrar essa relação de documentos. Então vai lá, título de propriedade do imóvel ou certidão da matrícula, ressalvado o disposto no parágrafo 4º e no parágrafo 5º. Professor, o que é esse parágrafo 4º e no parágrafo 5º? Também uma modificação legislativa que prevê o seguinte: esse título de propriedade ele é dispensado
quando se tratar de parcelamento popular destinado a classes de menor renda em imóvel declarado de utilidade pública com processo de desapropriação judicial em curso e emissão provisória na posse, desde que promovido pela União, pelo Distrito Federal, pelos municípios ou por suas entidades delegadas autorizadas por lei a implantar esses projetos de habitação. Então, em regra, necessidade da apresentação do título de propriedade ou da certidão da matrícula, salvo nesses casos aqui do parágrafo 4º do artigo 18. Tranquilo? Então façam a leitura de toda essa documentação, certidão dos cartórios de protesto do período de 10 anos. Olhem aqui a exceção, né? A lei, nós já estudamos sobre protesto e eu falei para vocês lá na nossa aula de protesto que a certidão ela é de no mínimo 5 anos. Neste caso, para o parcelamento do solo, a certidão ela deve versar sobre o período de 10 anos. Tranquilo? Então façam a leitura do artigo, bem tranquilo, com muita tranquilidade. Meus queridos, gostaria de falar para vocês mais 2 temas para a gente encerrar a nossa aula. Primeiro, cancelamento do registro de loteamento. O cancelamento do registro de loteamento pode ser feito em 3 hipóteses. Primeiro, por decisão judicial. Tranquilo. Não há nenhum problema. Segundo, a requerimento do loteador com a anuência do município ou do Distrito Federal, se for um loteamento no Distrito Federal, enquanto nenhum lote houver sido objeto de contrato. Certo? Porque se já houver alienação de algum lote, inciso 3º, requerimento conjunto do loteador e de todos os adquirentes de lote, da unanimidade das pessoas que adquiriram o lote, com a anuência do município ou do Distrito Federal. Tranquilo? Então, decisão judicial, requerimento só do loteador e aprovação do município, se não houver, enquanto não houver nenhum lote sido objeto de contrato, e se já tiver alienado pelo menos um lote, o requerimento de conjunto do loteador e de todos os adquirentes de lote. E por fim, o artigo 50, 51 e 52 traz algumas espécies penais, que eu gostaria que você fizesse a leitura dos 3 artigos, certo? Pode pegar o seu vademécum e fazer a leitura dos 3 artigos da Lei 6766, que diz lá diversas espécies de crime, mas uma em especial que eu quero passar para vocês aqui antes de encerrar a aula, que é o artigo 52. Então, é crime registrar loteamento ou desmembramento não aprovado pelos órgãos competentes, registrar o compromisso de compra e venda, a cessão ou promessa de cessão de direitos, ou efetuar registro de contrato de venda de loteamento ou desmembramento não registrado. Este é um crime que pode ser praticado somente pelo registrador, certo? Porque é ele que tem a atribuição para registrar. Os demais, o artigo 51 e 52, são crimes comuns, podem ser praticados por qualquer pessoa. O crime de oferecer um bem sem o devido registro, deixa eu verificar aqui para vocês, fazer veicular proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público, afirmação falsa sobre a legalidade do loteamento, crime comum, mas aqui é um crime próprio. Esse crime está destinado ao registrador. Então, se eu fosse o examinador, eu gostaria de saber se você sabe esse artigo, artigo 52 da Lei 6766, que prevê a detenção de 1 a 2 anos e multa de 5 a 50 vezes o maior salário mínimo vigente no país, sem prejuízos das sanções administrativas cabíveis. Tranquilo, meus queridos? Isso é o que nós tínhamos de mais relevante sobre o parcelamento do solo. Voltem à aula, assistam a aula anterior para que você consiga entender novamente esses 2 conceitos que nós falamos sobre as novas formas de condomínio na aula anterior e essa aqui sobre o parcelamento do solo. Muito obrigado. Façam a leitura dos artigos que nós falamos para vocês, a leitura completa das 2 leis, né, tanto da Lei 6766 de 79, quanto do Decreto-Lei 58 de 37, que versa sobre os loteamentos rurais. Tranquilo, meus queridos? Obrigado, então, e até daqui a pouquinho com mais uma aula de Direito Civil para vocês.